E para falar sobre essa pesquisa que acaba de ser publicada na revista Science, uma das mais importantes do mundo, eu converso agora com o professor do Departamento de Química e também pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da UFSCar, o André Farias de Moura. André, muito obrigada pela participação, pela entrevista aqui na TV UFSCar, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. André, para quem nunca ouviu falar dessa revista Science, né, qual que é a importância de ter esse artigo publicado? A revista Science, ao lado da revista Nature, elas são as duas grandes revistas que publicam a ciência em geral. Elas não são especializadas em um tipo de ciência. Então, elas publicam o conhecimento humano mais inovador, mais quente, mais revolucionário que pode existir. Então, sim, é muito importante quando a gente consegue publicar um trabalho lá, mostra que nós conseguimos dar um salto, um passo muito grande em algum desenvolvimento científico ou tecnológico. E o trabalho de vocês é um trabalho de 2 anos de estudos sobre um tipo de vírus que tem as mesmas características geométricas, vamos dizer assim, do coronavírus. Na verdade, a gente não assim, nem sabia 2 anos atrás que nós teríamos uma pandemia. Era possível, mas não era algo sabido. E o que nós fizemos, na verdade, não só vírus, nós construímos uma nanopartícula que ela é inorgânica, é feita de ouro e um aminoácido chamado cisteína, que tem em tudo, tem no nosso corpo, tem muito na gema do ovo. E esse material, ele lembra muito essa estrutura cheia de pontas do coronavírus, mas ele também lembra a estrutura de um porco-espinho ou a estrutura de plâncton marinho. Tem várias estruturas na natureza que têm essa característica de ter uma superfície recoberta por espinhos. E nós estudamos esse tipo de material, queríamos entender a complexidade dele. É mais fácil estudar esse material sintético para entender como que esses espinhos surgem e para que eles funcionam, do que estudar diretamente um vírus. Um vírus não é tão fácil de ser estudado. Mas, de repente, a gente entendendo esse formato do vírus, né, pode nos ajudar a entender melhor como ele se comporta dentro do corpo humano? Qual que é a relevância da gente entender essa forma geométrica, esses espinhos do vírus? Com certeza isso é muito importante. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que as mesmas leis físicas, as leis naturais, que definem como é um vírus, são as mesmas leis que definem como funcionam as células do nosso corpo e são as mesmas leis desse material sintético que nós preparamos. Se nós entendemos como essas leis naturais, essas forças naturais, elas se organizam, elas competem entre si para produzir essas estruturas complexas, isso nos ajuda a entender o funcionamento do vírus. Então, por exemplo, uma coisa que fica muito claro no nosso trabalho é que esses espinhos, eles são responsáveis pela estabilidade, então eles dão uma estabilidade muito grande para a estrutura e uma estabilidade química, uma estabilidade em relação à temperatura. Então, a resistência do vírus nos meios onde ele vive. Então, nós temos visto pesquisas que mostram que ele pode sobreviver é exagero porque ele não é vivo, mas ele pode ficar ativo em superfícies por vários dias. Então, esse tipo de estrutura que nós identificamos com esses espinhos tem relação com isso. Outra coisa que nós vemos é que esses espinhos são responsáveis pela interação. Isso já era sabido. É através dessas pontas, que são proteínas, que o vírus interage com as membranas celulares, reconhece a membrana e através dessa interação que ele entra nas células e começa o processo de infecção. Ou seja, a gente tendo esse conhecimento pode ser um caminho também para que a gente tenha produtos ou substâncias para combater realmente esse vírus. Ou seja, Sim, ajudar aí no passo da criação de remédios, de vacinas. Exato, exato. Porque nós vemos que coisas que funcionam para inativar o vírus nas superfícies, a gente usa álcool gel, usa água sanitária, usa sabão, detergente. Eles inativam? Sim, eles inativam. Mas dentro do corpo, eu não posso pôr álcool gel, detergente, cândida, menos ainda. Eles não são específicos. Eles também iriam matar as células do meu corpo. Então, eu preciso de algo muito mais específico. Esse tipo de espinho que o vírus tem, e que é a mesma situação do nosso material sintético, das nossas nanopartículas, eles têm é como se fosse um encaixe de chave e fechadura. Então, eu preciso desenvolver substâncias, que podem ser inclusive nanopartículas como essa que nós fizemos, que elas conseguem encaixar e inativar esses espinhos superficiais do vírus, que é mais ou menos o que um anticorpo faria. Os anticorpos que o nosso organismo, se eu sobrevivo à infecção pelo coronavírus, eu desenvolvo anticorpos e esses anticorpos são moléculas que têm essa característica de chave e fechadura. Elas encaixam com perfeição nesses espinhos. E uma vez encaixando nos espinhos, o meu corpo é capaz de inativar esse vírus se ele voltar a me contaminar. Então, depois que eu adquiri o anticorpo, que é essa proteção natural,
eu fico imune àquele vírus por causa disso, porque eu tenho uma molécula específica que o meu sistema imune desenvolveu. Qual que é o desafio? Fazer isso de maneira sintética para esse vírus e para qualquer outro vírus, para inativar ele pelo mesmo princípio que um anticorpo funcionaria. É uma molécula ou uma nanopartícula que é capaz de encaixar nessas estruturas da superfície do vírus e de bactérias e de outros patógenos e inativa eles antes que eles possam iniciar uma infecção. Sim, bom, e esse estudo ele foi feito em parceria com outros 2 países. Sim, sim, é um consórcio que nós estamos trabalhando juntos há pelo menos 6 anos, que envolve o professor Nicholas Kotov, na Universidade de Michigan, e o professor Xuanlai Xu, na Universidade de Jiangnan, na China, perto de Xangai. É uma equipe muito grande, porque são 2 laboratórios muito grandes nesses 2 países. Aqui também temos uma equipe que está aumentando de tamanho. Então, nós estamos falando de dezenas de pessoas trabalhando nesse tema, que é o tema de materiais que são inspirados na biologia. Uma dúvida que muita gente tem, e até assim, preciso te perguntar, é se o Covid-19 ele foi fabricado ou não. Não, não. Nós temos já uma boa quantidade de artigos publicados. Aqui, inclusive, cabe um parênteses. Normalmente, artigos assim levam até 2 anos para ficarem prontos e serem publicados, como é o caso do artigo que nós estamos publicando essa semana na Science. Mas as revistas entendem a urgência do assunto, elas estão aceitando a publicação de artigos em tempo recorde. Em questão de dias, semanas no máximo, nós temos os artigos publicados. Vários artigos estão sendo publicados mostrando o genoma, o material genético do vírus. E ele é mapeado em várias partes do mundo onde a pandemia está chegando. E o que nós sabemos é que não, ele não é um material sintético, esse vírus. Ele não foi feito por engenharia. Ele tem uma grande porcentagem de correspondência com coronavírus que são encontrados em animais silvestres, o pangolim, alguns morcegos. Então, ele tem uma certa similaridade genética que permite a gente tentar traçar o caminho de mutações, que ele passou por um animal, depois por outro, foi sofrendo mutações, até que uma mutação específica fez com que ele se tornasse infeccioso para humanos. Bom, André, a gente sabe, né, que em momentos como esse, de pandemia, a sociedade espera que as respostas, a solução venha da ciência, então que vocês continuem com essa troca de informações e que realmente a gente consiga vencer o coronavírus. Eu que agradeço essa oportunidade para poder falar não só do meu trabalho, mas falar em geral das pesquisas sobre essa pandemia. E queria dizer que nós, cientistas, estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando para ajudar no que for possível para conter, para derrotar essa pandemia. E sabemos que outras virão, e sabemos que temos doenças como leishmania, chagas, tantas outras que nos afligem, dengue, zika. Nós vamos continuar trabalhando, a ciência realmente tem esse papel e nós vamos continuar trabalhando para derrotar essas e outras doenças e outros problemas que a sociedade tem.